Uma corda dista 15 metros do centro da circunferência. Qual é o seu comprimento se o arco correspondente à corda mede 30 graus? Vou imaginar nossa circunferência. Um diâmetro passando pelo centro aproximadamente, né? Mais ou menos no centro. Saiu um arco. Este arco aqui, olha, vai medir 30 graus. Metade dele, como ele passa aqui pelo centro da circunferência, vai valer 15 graus, tudo bem? Essa distância do centro até o começo da corda, que nós vamos fazer a corda aqui, essa é a corda que nós estamos procurando saber o comprimento dela, quanto mede. Então, daqui do centro até a corda tem 15 metros. Ok? Aqui é o raio da circunferência, que também é o raio da circunferência. Forma um triângulo isósceles, aqui, certo? Então, nós precisamos descobrir quanto que é o ângulo de 15 graus, que não foi dado, né? Mas tem um recurso para nós calcularmos. Seno de 15 graus é o mesmo que seno de 45 menos 30. Tá? A diferença dá 15 graus. Então nós vamos calcular o seno da diferença, que vai ser igual a seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes cosseno de 45 graus, certo? E vamos calcular também do cosseno. Cosseno de 15 graus vai ser igual, mesmo que cosseno de 45 menos 30 graus, que é igual cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes cosseno de 30. Ok, então calcular seno de 15 vai ser igual seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Sobre 2 vezes 2, 4. Esse é o seno de 15 graus, certo? Cosseno de 15 graus seria igual raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, vezes cosseno de 30, mais seno de 45, vezes seno de 30, que é meio. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 4. Muda só o sinal entre o cosseno e o seno, tá bom? Então agora vamos lá para nossos cálculos. Cosseno de 15 graus vai ser igual lado adjacente, que é o 15 metros, sobre a hipotenusa, que é o raio. Aqui nós tiramos que o raio vai ser igual a 15
dividido, vamos colocar assim, por cosseno de 15, que é a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Implica que o raio vai ser igual. Na divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Ok? Guardar esse valor. Vamos partir para o seno. Seno de 15 graus, esse aqui é o lado oposto. Então esse lado aqui nós vamos chamar, a corda toda nós vamos chamar de y. Então aqui nós temos metade para cima, né? E metade para baixo. Então vai ser y sobre 2, y sobre 2. Então vai ser lado oposto, y sobre 2, sobre a hipotenusa, então sobre r. Aqui nós vamos tirar. Seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4 vezes o 2r passar multiplicando 2 vezes r, só que o r já vamos pegar o valor dele, 60 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Isso aqui é igual a y, né? O y ficou desse lado, passei 2r para o outro lado, tá ok. Aqui nós vamos tirar que y vai ser igual. Esse 4 com esse 2 nós podemos simplificar. E esse 2 com esse 60 também, então ficou 30. Então nós temos que y é igual a 30 vezes raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Aqui nós vamos multiplicar pelo conjugado do denominador para assumir com essas raízes em cima e embaixo para não alterar. Então nós tiramos que y vai ser igual 30 que multiplica raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Raiz de 36, né? Raiz de 6 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 12. Raiz de 2 vezes raiz de 6 dá menos raiz de 12. Raiz de 2 vezes raiz de 2, menos com menos vai dar mais, menos vezes menos dá mais, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, então fica mais 2. Sobre embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Raiz de 6 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 12. Raiz de 2 vezes raiz de 6 dá mais raiz de 12. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos 2. Esse raiz de 12 com raiz de 12 some. O que sobra? Y é igual 30 que multiplica 6 mais 2, 8. Menos raiz de 12, menos raiz de 12 dá menos 2 vezes raiz de 12. Tudo isso sobre 6 menos 2, ficou 4 embaixo, certo? Isso aqui vai ser igual
30 vezes 8 a 240. 30 vezes 2 dá menos 60. A raiz de 12, marcar aqui, ó, só para saber que nós fizemos. Raiz de 12 nós podemos escrever como sendo raiz de 4 vezes 3, que é igual a 2 vezes raiz de 3, tá? Eu já vou usar direto aqui para não ficar, tá ficando muito longo, né? Então 30 vezes 8, 240, menos 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Então fica 120 raiz de 3 sobre 4. Então finalmente y vai ser igual. 240 dividido por 4 dá 60. 120 dividido por 4 dá 30. 30 raiz de 3. Esse é o comprimento da corda, que é o y aqui, ó. Certo? Isso está na alternativa D. 60 menos 30 raiz de 3. Deu trabalho essa, né? Mas é isso. Se cair na prova, que caiu na prova, numa prova passada caiu. Então, deixa por último, né? Aquela questão que você vê que vai dar trabalho de fazer, às vezes é fácil, mas dá trabalho. Então, deixa por último, para não perder tempo, para dar tempo de fazer a prova toda. É isso.